Dou por instaurada a sessão do dia 14 de junho, período da tarde. Presentes todos os conselheiros titulares. Aqui eu passo a apresentar por ordem de votação. Então, conselheira Sara Carneiro Silva. Boa tarde. Ludmila Monteiro de Oliveira. Boa tarde, gente. Cristiano Rocha Pinheiro. Boa tarde. Leonan Rocha de Medeiros. Boa tarde a todos e a todas. Gleison Pimenta Souza. Boa tarde a todos. Eduardo Marcondes de Freitas. Boa tarde, presidente e demais. Martim da Silva Gesto. Boa tarde a todos. E eu, Sônia Scioli. Então, presentes todos os conselheiros titulares, eu pergunto à Nayara se ela poderia providenciar a entrada na sala, então, do patrono do item 62, doutor Fabrício da Silva Henriques. Sim, presidente, farei a convocação. Acho que todos podem ir abrindo, né, já o voto do conselheiro do item 62. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Fabrício. O senhor nos escuta bem? Escuto. Estão me escutando bem também? Sim, sim. Seja muito bem-vindo à nossa sessão do julgamento. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vou só mudar aqui de tela. Então, nós terminamos na sessão passada o item, julgamos até o 61. Então, previsto para essa tarde de hoje, vamos começar então pelo processo 62, que terá a sustentação oral conduzida aí pelo doutor Fabrício da Silva Henriques. O processo de número 62 é o 10.283.72.13.30.2011.28, recorrente Alexandre Fernandes Campos Santiago, relatoria do conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas. Aqui de pronto eu passo a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Fabrício. Presidente, eu vou ler o relatório com um pouco mais de detalhe, porque, de fato, ele tem uma série de pedidos, tá? Então, trata-se de recurso voluntário, interposto nos autos do processo já mencionado, em face ao acórdão 0125493, julgado pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal de Belém, Pará, em sessão realizada no dia 17 de setembro de 12, no qual os membros daquele colegiado entenderam por unanimidade de votos por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação de folhas 331, 354, de acordo com os fundamentos apresentados no correspondente acórdão. Eu transcrevo aqui os termos da ementa. Então, trata-se de imposto de renda à pessoa física, exercícios 2007, 2008, 2009. Refere-se a depósitos bancários, omissão de rendimentos, aplicação da Lei 9430, que é a presunção legal de omissão de rendimentos, para fins de tributação quando for depósitos em contas correntes. Trata também de omissão, lançamento de ofício em relação a isso, ganho de capital de alienação de bens ou direitos, e passo aqui a transcrever a parte do relatório. Eu adoto, para fins de histórico, o relatório da DRJ, que assim relatou, né? Então, contra o contribuinte em epígrafe, foi emitido o auto de infração do imposto de renda da pessoa física, como mencionei, 2007 a 2009, anos calendário 2006 e 2008. A ciência do lançamento ocorreu no dia 13 de 12 do 11, e o valor de crédito tributário, aqui vou falar só do valor total, 3.604.402. De acordo com o auto de infração, os motivos da autuação foram omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebido de pessoas jurídicas. Então,
Trata-lhe de rendimentos recebidos pela empresa Ceder Eletrônica, nos montantes mencionados no relatório, entendo que não há necessidade de falar valor a valor, listados no anexo extratos de crédito e depósitos originados pela Ceder Eletrônica, identificados comprovadamente extratos bancários entregues pelo contribuinte fiscalizado ou por meio de cópias de comprovantes de depósitos entregues pela empresa no dia 26/10/11, em resposta ao termo de diligência fiscal emitido no mandado de fiscalização 021, 02201, 00/2011, 003518, conforme descrito no anexo de descrições de fatos. Também trata de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Então, rendimentos caracterizados por valores creditados nos referidos exercícios, nas contas correntes 29272, agência 199, 132264, agência 1549, e número 0209226, agência 4400, mantidas respectivamente no Banco Santander, na Caixa Econômica Federal e no Banco Safra, listados no anexo extrato de crédito de origem não comprovada, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou mediante, aqui é o termo do relatório da DRJ, né? Não comprovou mediante documentação hábil a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no anexo dos fatos. Depois, ele trata da omissão e apuração incorreta de ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos, nos montantes que menciona na DRJ. Então, uma parte referida à alienação do imóvel situado no condomínio Jardim das Américas, lote 90, Alameda Paraná, Manaus, Amazonas. Uma parte declarados por valor abaixo do devido na alienação do imóvel de lote 79 do condomínio residencial Epigênio Salles, Manaus, Amazonas, e também a alienação de imóvel situado na rua Javari, número 200, edifício Sancir, apartamento 900, Manaus. Na impugnação do lançamento, cientificado da infração em 13/12/11, folhas 328, observando o disposto no artigo 5º, correspondente aos artigos 10, 5º, 10, inciso 5 e 15, todos os decretos 7235, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 12 de janeiro de 2012, sua impugnação de folhas 331 a 354, instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal e delineando os contornos da lide. Suas razões por bem delineadas na decisão da RJ de origem, peço vênia aqui a todos para que eu possa reproduzir. Então, no período compreendido entre 2006 e 2008, o impugnante administrou uma obra de propriedade da empresa em que ele havia sido sócio, a Ceder Eletrônica Amazônia Limitada, devidamente inscrita no CNPJ, transcrito aqui, tendo sido esta a origem de vários recursos que transitaram em sua conta e que tiveram como destino a execução de um prédio de propriedade daquela empresa. Além dessa destinação específica de recursos, o impugnante realizou a alienação de imóveis de sua propriedade, porém, cada um desses negócios, não obstante a descrição havida em escritura pública, teve uma tratativa específica que implicou, ora em permuta, ora em torna, de forma que, mais uma vez, o resultado da venda acabou por transitar em suas contas, independentemente do quanto especificado em cada um dos documentos públicos citados. O próximo item, em relação à omissão de rendimentos do trabalho recebidos por pessoas jurídicas. Então, como reconhecido pelo próprio auditor, a fiscalização teve início objeto apenas em relação à pessoa física do impugnante, nunca em relação à pessoa jurídica já citada, da qual ele foi sócio. Portanto, a Ceder da Amazônia, ao identificar o erro cometido em sua esfera fiscal, a partir do pedido de providências do próprio impugnante, obviamente, providenciou a retificação das suas declarações, de modo a testar a remessa de recursos para o recorrente, sem que houvesse, naquele momento, qualquer ato impeditivo à sua pessoa, tendo em vista que não tramitava contra ela qualquer procedimento fiscal. Item 8, mesmo havendo retificação, a verdade material da relação estabelecida entre a Ceder e o impugnante durante os anos 2006 a 2008, não foi devidamente refletida, quer seja pela sua natureza de informações prestadas por esse impugnante, quer seja por aquelas prestadas pela pessoa jurídica. De forma que, com base no princípio da verdade material, passa-se doravante a demonstrar os verdadeiros acontecimentos.
em face da sua anterior condição societária, ou seja, tendo em vista o fato do impugnante ter sido sócio da empresa Alma Seder. A Alma é uma empresa que, posteriormente, tem vinculação com a Seder, na verdade, continua o mesmo CNPJ, né, há uma transformação societária. A relação de confiança estabelecida com os então proprietários da empresa ainda havia sido mantida, de forma que estes, por residirem em São Paulo, conforme bem demonstrado em seu contrato social, houveram por bem confiar-lhe a construção de uma nova fábrica para que, então, acomodasse suas futuras operações. Para tanto, remetiam ou depositavam os recursos necessários, literalmente, às contas correntes do impugnante, para que este, então, administrasse localmente e mantivesse, com isso, um maior controle sobre as atividades. São evidências desta obra, anexas notas fiscais, e daí tem um volume bastante grande de notas fiscais, as quais foram tiradas em nome da empresa proprietária, a Seder, embora os recursos relativos ao seu pagamento tivessem partido do impugnante, justamente para viabilizar melhores oportunidades comerciais. No mesmo sentido, a demonstração do OC3 do ativo imobilizado da empresa, conta 002525, sobre a descrição de edificações, onde consta o referido ativo, bem como a averbação da construção na respectiva matrícula DOC 4. Todavia, tendo em vista o decurso de prazo e o fato do impugnante não mais compor os quadros societários da Seder, as cópias do livro caixa analítico da época para demonstrar o referido repasse não foram possíveis de serem obtidos, de forma que se impõe a realização de nova diligência na empresa para atestar o quanto alegado, o que desde já se requer, é um dos pedidos que eu vou analisar mais à frente, quando do voto. Não se pode perder de vista ainda que as provas finais necessárias à elisão integral do quanto ora alegado não pertencem ao impugnante, mas sim da empresa Seder Alma, fato que lhe impede de apresentá-las nessa oportunidade. Um forte indício da presente alegação encontra-se com a manifestação da própria empresa, detentora dos recursos, pois assumiu expressamente os recursos ao impugnante, informação esta que acabou sendo ignorada pela fiscalização no curso do processo investigatório. A fiscalização, item 15, não buscou alcançar a verdade material, da mesma forma que igualmente não se ocupou identificar efetivamente os demais elementos necessários à comprovação do quanto alegava, ou seja, de que os depósitos havidos em conta corrente do impugnante não teriam como origem a empresa Seder. A comprovação dessa atitude encontra-se as folhas 4, no anexo, relação da descrição, onde o próprio auditor reconhece que no dia 20 de 7 de 2011 emitiu o termo de diligência fiscal para solicitar a confirmação da Seder quanto à emissão dos comprovantes de rendimentos pagos, o que lhe foi oferecido por meio de ofício em 26 de 10 de 11. Porém, se então a informante não conseguiu comprovar integralmente os depósitos que alegou ter feito, não poderia a fiscalização simplesmente ignorar o fato e entender que a origem dos depósitos não teria sido comprovada. A conduta correta, nestes casos, seria solicitar o movimento, o MPFD, fosse aberto com o objetivo de se fiscalizar a empresa e atestar os fatos e demais documentos fiscais que confirmavam essa operação e não apenas tratar por meio de um simples ofício, sem exaurir a integridade dos procedimentos que o Estado para a definitiva investigação. Dessa forma, houve um lançamento, os valores estão descritos, os senhores estão vendo, acho que não justifica, e ao contrário, sem a origem identificada, que poderia ter sido o artigo 42, aqui aplica-se o artigo 42, né, foi o lançamento foi com base no artigo 42, caput da 9430, sem a origem, do ponto de vista do recorrente, sem a origem identificada, está-se diante da excludente do parágrafo 2º do artigo 42 da 9460, item 19, como se demonstrou que os recursos depositados tinham como destino a construção de um prédio em nome e da propriedade da empresa depositante, a fiscalização não cuidou corretamente de apurar a específica base de cálculo do imposto, de forma que se encontra viciado o lançamento feito sem apuração da verdade material, bem como do quantum efetivamente convertido em renda para o impugnante. Item 20, a inversão do ônus da prova realizada no autor impugnado somente admitido quando a origem dos recursos não é comprovado, que não ocorreu no caso. Entre os depósitos bancários e omissão de rendimentos não há uma correlação lógica, direta e segura. Para se utilizar uma linguagem econômica, depósito bancário é estoque, não fluxo, e não sendo fluxo não tipifica renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial. Cita aqui a súmula 182 do antigo Tribunal Federal, do extinto Tribunal Federal de Recursos,
É preciso enfatizar que não há qualquer sinal de aumento significativo do patrimônio do impugnante, demonstrando-se assim que, se há indícios, os mesmos são sempre em favor do contribuinte, que não externou em nenhum momento ter havido qualquer aproveitamento para o seu patrimônio de qualquer depósito cuja titularidade lhe esteja sendo arbitrariamente imputada. O simples fato do impugnante não apresentar todos os documentos solicitados não cria situação jurídica suficiente a justificar a inversão do ônus da prova por um único fato relevante. Não há qualquer previsão legal que autorize as autoridades para tanto. Aqui vamos entrar nos 3 imóveis em que há alienação de bens e, portanto, ganho de capital. Primeiro imóvel localizado na Alameda Paraguai, número 90. Segundo, relatório de fiscalização, as folhas 6, assim disposto fiscal, sobre a não comprovação dos depósitos relativos ao ganho de capital desse imóvel. Daí abre aspas, com a transação de uma parte escrita. Segundo, pelo preço certo ajustado de R$950 mil, a quantia já recebida do outorgado em moeda corrente legal do país, contada e achada certa, fica ainda mais caracterizado que o valor do fruto da alienação não foi recebido pelo contribuinte por meio bancário, sim em moeda, de uma só vez e na própria data da transação. Por esse motivo, a alegação de que os depósitos apresentados na planilha tiveram como origem a venda do imóvel da Alameda Paraguai 90 não foi aceita pela fiscalização, por conseguinte, esses depósitos foram somados a outros na composição do anexo extrato de crédito origem não comprovada, fecho aspas, volto aqui ao item 26, vê-se que a partir dessa transcrição, as premissas adotadas pela fiscalização acabaram por dobrar o montante lançado mais uma vez de forma indevida. Embora na escritura tenha constado o total de recebimento em espécie, a verdade material e fática foi que os pagamentos foram alternados, ora feitos em espécie, ora feitos em transferências diretas, às contas correntes do impugnante, conforme planilha que abaixo indica. Eu tenho aqui a planilha dos pagamentos, são vários pagamentos feitos pela pessoa que consta na escritura pública como adquirente do imóvel, valores em várias datas, em vários modelos, em várias formas de pagamentos, em vários valores distintos que somam ali o valor da aquisição do imóvel. Por esses montantes virem sendo pagos ao longo do tempo, foi que constou na escritura que a expressão já recebido pelo outorgado, indicando que aquele ato público nada mais era do que a conclusão de um negócio que havia sido celebrado. Ademais, não seria crível admitir que tamanho montante de recurso tenha sido efetivamente recebido em espécie, considerando os riscos de segurança aos quais estaria exposto o impugnante, que à época, inclusive, movimentava integralmente tudo que recebia por meio de suas contas correntes. Assim, não há como se admitir a permanência da duplicidade, ou seja, deve-se corrigir o fato de impugnante não estar sendo duplamente punido por uma mesma origem, já que o resultado da alienação imobiliária jamais foi uma operação autônoma e, consequentemente, transitou em suas contas bancárias, de forma que esses recursos nunca poderiam ter sido considerados como depósitos, como se depósito de origem não comprovado fosse. Daí entra aqui demais alienações, são os outros imóveis, né? O outro tema que necessita de imediata revisão trata-se justamente dos créditos decorrentes das demais alienações de bens, informados em tempo e modos nas declarações do impugnante, cujo crédito não foi abatido dos depósitos realizados, tampouco questionado pela fiscalização. Entre estes, destaca-se crédito decorrente da alienação de 80 mil cotas de capital da empresa Alma Eletrônica da Amazônia, conforme para a nona alteração contratual, arquivada em 11/8/6, sob número na Junta Comercial de Amazonas, ser pago pela empresa compradora Ceder Investments, S.A., ao longo do exercício 2007, devidamente quitado no valor de 200 mil, conforme instrumento particular de compra e venda assinado em 11/8/2006. Uma vez identificada a fragilidade do lançamento, deve ser anulado, já que refletiu a correta base de cálculo. Daí, da alegada omissão de ganhos de capital na alienação de bens adquiridos em real, decadência e ausência de provas. Durante o período da fiscalização, o impugnante informou em suas declarações que alienou os seguintes imóveis, apurando e declarando o respectivo ganho de capital. Imóvel localizado no condomínio Jardim das Américas, o imóvel lote 79 no condomínio residencial Efigênio Salles e o imóvel localizado na Avenida Javari 200, edifício Sancir, apartamento 900. De forma geral, a premissa que deve ser aplicada em todos os casos é que o produto das negociações e alienações desses imóveis sempre transitou pelas contas correntes do impugnante, e mesmo tendo se demonstrado essas negociações para a fiscalização, esse total não deduzido do lançamento foi feito neste ato a título de depósito de origens não comprovado.
Com essa ação, cria-se uma duplicidade de supostos rendimentos fictícios, frise-se, os quais nunca foram deduzidos da base de cálculo do imposto ali lançado, de forma que quaisquer análise mais aprofundada do auto impõe esta retificação imediata, sob pena de se manter válida uma premissa totalmente equivocada. Não obstante essa duplicidade, é importante avaliar cada um dos casos sob a ótica da decadência, tendo em vista o ganho de capital, tratar-se de tributação exclusiva e com critério material específico, conforme se observa nas seguintes normas. Cita aqui o artigo 21 da Lei 9.8981/95, o artigo 22 da mesma legislação. Acho que não há necessidade de ler, acho que todos conhecem. Item 37, essa norma teve seu conteúdo refletido nos demais que lhe seguiram, em especial regulamentos do imposto de renda do período. Sendo assim, entende-se que essa tributação se trata de hipótese específica de incidência e com diferente critério material, onde incide a alíquota de 15% sobre o ganho aferido, valor esse que deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente. Como hipótese, com 38, com hipótese, alíquota e critério temporal distintos do IR e apuração anual, o termo inicial do prazo decadencial também difere, sendo ele sempre o último dia útil a apuração do ganho. Fixada essa premissa, se analisa os casos concretos sobre essa premissa. Imóvel localizado no condomínio Jardim das Américas, data de alienação, 10/7/2006, escritura reconhecida pelo próprio auditor como válida no momento da apuração do suposto depósito de origem não comprovada, consequentemente, o termo inicial para a decadência ocorreu em 1/9/2006, imóvel localizado no lote 79 do condomínio residencial Efigênio Salles, data de alienação 1/4/2006, conforme demonstra o contrato anexo do DOC 5. A negociação desse imóvel ocorreu em novembro de 2005 e os pagamentos foram feitos até abril de 2006. Consequentemente, o termo inicial da decadência ocorreu em 1/5/2006. 43. Embora a fiscalização tenha, nesse particular, tentado detalhar a apuração de ganho de capital em ambos os casos, omitiu-se sobre um ponto crucial a ambos, a ocorrência de decadência para o lançamento do crédito. Conforme se observa, o lançamento só veio a se concretizar em dezembro de 11, de forma que já haviam decorrido mais de 5 anos da data da ocorrência do fato gerador, ou hipótese de incidência, tudo nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e nem se diga que a regra a ser aplicada seria prevista no 731, também do CTN. Independente, para efeitos prazo decrescente para fins de pagamento do imposto, a forma de pagamento, interessando ao fisco detidamente, as formas de pagamento, interessando ao fisco detidamente a data da alienação. Dessa sorte, não deve proceder o lançamento a título de ganho de capital relativo aos imóveis localizados na Amélia Paraguai, Jardim das Américas, bem como relativo ao lote 79, localizado no condomínio Efigênio Salles. Novo imóvel situado na Avenida Javari, número 200, edifício Sancir, apartamento 900. Conforme bem reconheceu o relatório fiscal, a operação em evidência tratou-se de permuta imobiliária específica, onde o produto da venda de um imóvel foi diretamente aplicado na aquisição de outro. Todavia, a única razão para a fiscalização não aceitar a validade da operação exonerada do IR, nos termos do artigo 39 da Lei 11.196/2005, foi o seguinte, abre aspas, porém, no caso em questão, jamais o produto da venda do imóvel situado na Avenida Javari, apartamento 900, deu uma encurtada aqui, que ocorreu no dia 23 de 12 de 2018, em que quantia já recebida do outorgado em moeda corrente legal e contábil achada certa, poderia ter sido utilizado pelo contribuinte para efetivar a compra do imóvel na Rua Içá, 530, bairro Nossa Senhora das Graças, pois essa compra ocorreu em 24/6/2008, ou seja, em data anterior à da venda. 49, embora, mais uma vez, esteja diante de uma escritura relatando suposto recebimento em moeda corrente do país, de fato não foi o que aconteceu. Conforme se verificar o anexo do DOC 6, tratou-se mais uma vez de operação de permuta com torna, onde o imóvel, edifício Sancir, entrou como parte do pagamento. 50, em nenhum momento desse contrato, o impugnante nem a sua esposa receberam, então, do comprador, qualquer quantia espécie, ao contrário, houve apenas uma tradição do imóvel em troca de outro, onde o próprio impugnante ainda realizou um pagamento adicional para que se completasse o preço. Não bastasse essas informações, esse contrato foi datado de 12 de junho de 2008, ou seja, 12 dias antes de receberem o imóvel localizado na Rua Içá, 530, Nossa Senhora das Graças. Portanto, preferencialmente aplicada a isenção prevista no artigo 39 da Lei 11.996
96/2005, pelo que deve ser igualmente considerado improcedente esse lançamento. Daí aqui ele entra nas questões do limite da fiscalização, vai entrar no mérito da multa aplicada, enfim, vê-se que após a apresentação dos documentos solicitados, a fiscalização exigiu contraprovas impossíveis serão obtidas, o que ainda assim impede um regular processo de defesa. Não se está aqui a negar a legitimidade da investigativa ou mesmo a possibilidade de início de qualquer procedimento de fiscalização. Ao contrário, tanto se admite e entende legítimo que todas as informações solicitadas. Todavia, com o que não pode se coadunar é que a atividade conferida à fiscalização ultrapasse a discricionalidade legalmente deferida e acabe por lançar imposto diante da ausência de provas que não podem ser produzidas, dada a natureza do lançamento. Não se questiona o mérito da transação fiscal, mesmo suas razões. O que se questiona é que tão logo demonstrada a origem dos recursos e as despesas suportadas pelo impugnante, há de se excluir a base de cálculo de qualquer imposto incidente sobre pessoa física. A vedação constitucional à multa, multa como confisco, invoca os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. As questões postas são claras a demonstrar que, no caso concreto, a solução da controvérsia demanda a aplicação da razoabilidade, a fim de reconhecer que as atitudes da fiscalização estão sendo desproporcionais aos limites que lhes são conferidos. Por consequência, o caso tem relação direta com o princípio da proporcionalidade, pelo qual a administração deve equilibrar os fundamentos de sua prática com os resultados a serem alcançados, evitando excesso e privilegiando a compatibilidade entre os meios e fins da atuação. Requer-se seja conhecida e presente a impugnação, anulando-se o lançamento realizado nos termos da presente fundamentação. Daí entra aqui no acórdão da impugnação, né, por tempestiva foi conhecida a impugnação, no entanto, a decisão da DRJ não acolheu em primeira instância as teses da defesa, foram refutadas uma a uma as insurgências do contribuinte, conforme bem sintetizado na emenda já acima transcrita, que tratou das teses decididas, julgando improcedente o pedido de impugnação e mantendo o crédito tributário exigido em sua integralidade. Do recurso voluntário, encaminhamento ao CARF, o contribuinte conformado com o resultado do julgamento apresentou recurso voluntário, as folhas 847 e 859, reiterando as alegações postas em impugnação, postulando a reforma da decisão em primeira instância. Os autos vieram ao CARF e depois foram distribuídos por sorteio à minha pessoa. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Eduardo. Eu passo a palavra, então, agora para o patrono, doutor Fabrício, lembrando que ele tem 15 minutos. Doutor Fabrício, com o senhor. Muito obrigado. Me escutam bem? Perfeito? Tá certo. Só um minutinho. Não, abaixou a mão. Perdão, porque a conselheira Sara estava com a mão levantada, eu achei que ela estava com problema. Desculpa, nem vi que eu estava. Baixou já. Posso começar então, né? Por favor, com a palavra. Pois não. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a senhora conselheira presidente, senhora doutora Sônia Scioli, na pessoa de quem eu cumprimento também as conselheiras, doutora Ludmila, doutora Sara, e cumprimento o conselheiro relator, doutor Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, e agradeço desde já o minucioso relatório que facilita muito a sustentação oral, e na pessoa de quem também cumprimento os senhores do Dr. Martim Gesto, Dr. Gleison, Dr. Leonardo, Dr. Cristiano. Excelências, como o próprio relatório já indica, não é um caso necessariamente simples, então, infelizmente também, como diria Padre Antônio Vieira, eu vou pedir desculpas, mas por não conseguir ser breve, né? Não vou ter tempo para ser breve, mas eu também vou me ater aos minutos da sustentação especificamente. E para isso eu vou sustentar a apresentação aqui em três pontos principais. O primeiro ponto, é o que eu começo já sustentando em primeiro lugar, é sobre os fatos tratados no auto de infração relativos à obra administrada pelo recorrente. Então, o objeto do auto de infração, ele compreende os exercícios de 2006 a 2008, havendo a alegação pela autoridade fiscal de que a maior parte dos recursos financeiros movimentados pelo recorrente seria de renda em seu favor,
lançou-se aqui uma cobrança de ofício do imposto de renda pessoa física de maneira indiscriminada sobre o total das movimentações. Então, como primeira parte desse primeiro objeto aqui, eu esclareço, excelência, que não, nesse período o recorrente administrou uma obra de propriedade de uma empresa na qual havia sido sócio no passado, conforme dito no relatório, a empresa chamada Ceder Eletrônica da Amazônia Limitada. E pelo exercício desse papel, muitas das transações efetuadas no período foram, na verdade, de recursos que apenas transitavam pela conta corrente do recorrente e eram especificamente destinadas à realização da obra. Essa informação foi devidamente apresentada pelo contribuinte ainda na fase de fiscalização, devidamente instruída com um volume sensível de documentos. Aí eu aqui aponto especialmente os extratos de movimentações bancárias, as folhas 41 a 97 e 98 a 164, sendo respectivamente extratos das movimentações das contas bancárias do Santander, Banespa, Caixa Econômica e Safra, todos do recorrente. Também na fase de fiscalização, apontando aqui as folhas 175 e 176, o recorrente solicitou um prazo adicional para cumprir integralmente a última solicitação da autoridade fiscal e foi concedida. E através do fornecimento de todos os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda e IRPF dos anos calendários 2006, 2007 e 2008, emitidos justamente pela fonte pagadora Ceder Eletrônica da Amazônia Limitada, as folhas 177 a 183 dos autos. Acontece que, unilateralmente, a autoridade fiscal, à época, ela decidiu desconsiderar o alegado e a documentação em relação à Ceder e, com o devido respeito, genericamente foi argumentado apenas problemas vinculados à própria Ceder e não ao contribuinte, especificamente. Falou-se que a Ceder teria apresentado uma retificação de DIRF após o início da ação fiscal. A ação fiscal, frise-se, excelências, contra o recorrente e não contra a empresa. E que, portanto, então, a empresa teria perdido a espontaneidade das informações fiscais apresentadas. E aqui eu chamo e peço atenção que não nos permitamos misturar as coisas. A Ceder, por um lado, reconheceu um erro próprio em relação às suas obrigações e providenciou a retificação. Mas isso, de forma alguma, macula as informações fornecidas pelo recorrente. Desde a impugnação, fez-se prova de que, para fins da responsabilidade tributária do recorrente, nada havia fora da regularidade. Chegou-se, inclusive, a requerer expressamente que os autos fossem baixados em diligências na Ceder para que pudesse ser confirmado o estado documental de responsabilidade da empresa. E esse pedido de diligência não era apenas necessário, como ainda o é, e é a única forma possível de confirmar isso, já que o recorrente há muito tempo já não era mais sócio da empresa. Então, não possuía qualquer ingerência ou forma de acesso a controle a essas informações, apenas aquilo que lhe era repassado. Então, isso eu já adianto, um dos pedidos é a possibilidade de conversão desse julgamento em diligência. E isso nos termos dos precedentes deste egrégio conselho do CARF, por meio, por exemplo, cito o precedente aqui, o acórdão 1302, dígito 00, ponto 668, proferido pela segunda turma da terceira Câmara. Relembro ainda, excelências, que a prova de que a autoridade fiscal deliberadamente ignorou as informações fornecidas pela Ceder consta as folhas 4 do anexo relativo à descrição. O auditor reconhece que, abre aspas, no dia, permito ler aqui, no dia 20/7 de 2011, emitiu um termo de diligência fiscal, fecha aspas, para solicitar a confirmação da Ceder quanto à emissão dos comprovantes de rendimentos pagos, o que lhe foi esclarecido por meio de ofício em 26/10/2011. Ora, se aquela empresa, se a Ceder, não satisfez integralmente o que foi requerido pela autoridade fiscal, isso não é justificativa suficiente para ignorar por completo tudo aquilo que foi fornecido e esclarecido e simplesmente impor ao recorrente uma condição de total falta de comprovação de origem dos depósitos. Então, a consequência disso
inclusive, é a desqualificação do fundamento legal para a infração, pois jamais a hipótese de lançamento para o total de 1.854.000 infração, isso foi em 2006, 2.195.000 infração em 2007 e 1.821.000 infração em 2008, poderia ter sido o artigo 42 caput da Lei 9430. Isso, ao contrário. O certo seria se aplicar da excludente prevista no artigo 42, parágrafo 2º da mesma lei. Então, é fato que a fiscalização da máxima vênia não cuidou corretamente de apurar a específica base de cálculo do imposto, de forma que se encontra, então, viciado o lançamento, sem a apuração da verdade material e bem como foi o valor efetivamente convertido em renda para recorrente. Então, esse é o primeiro ponto, Excelência, sobre os fatos propriamente do objeto daqui do recurso. O segundo ponto, a respeito do auto de infração relativos à venda de imóvel, principalmente o da Alameda Paraguai 90 pelo recorrente. A segunda parte da autuação, ela foi justificada pela autoridade fiscal, porque supostamente teria recebido o recorrente depósitos sem origem comprovada. Também essa conclusão, em data máxima vênia, foi fruto de se ter ignorado completamente as explicações e documentos fornecidos pelo contribuinte. Não há aqui falta de documentação comprovatória. Nesse aspecto, eu rememoro aqui a última resposta apresentada pelo recorrente, as folhas 177 e 183, ainda na fase de fiscalização, em que o contribuinte já havia informado expressamente os depósitos constantes da planilha anexa. Aí as folhas 178 dos autos, que foram efetuados por uma pessoa devidamente identificada, o senhor João Alexandre Esmeraldo Barreira, especificamente por conta de uma venda de um imóvel. Chegou-se até mesmo a apresentar a escritura de compra e venda, que está constante as folhas 179 a 180 dos autos, com o valor expresso total da transação efetuada, que é 950 mil. E ainda a identificação individual de cada transferência realizada em favor do recorrente naquele ano de 2006, a título dessa venda do imóvel. Então, cada pagamento identificando exatamente banco, agência, conta, data, valor, origem e principalmente a forma. O TED, depósito em dinheiro no caixa, que está ali indicado individualmente. Então, a autoridade fiscal, infelizmente, foi além e, de maneira, nosso entender, equivocada, interpretou que os recebimentos pelo recorrente não foram feitos por meio de operações bancárias, mas sim em espécie. Simplesmente, senhores, porque a terminologia técnica adotada na escritura indicava a quantia como, abre aspas, em moeda corrente legal do país, contada e achada certa. Isso, infelizmente, já gerou alguns problemas famosos. Essa terminologia simplesmente indica que o valor era em reais em quantia verificável e de origem confirmada. Não que o valor teria sido recebido necessariamente em espécie. E ainda assim, mesmo que se pudesse interpretar que a forma de pagamento em espécie, abre aspas, nem isso o recorrente se esquivou de comprovar, já que na própria planilha e na identificação de cada operação individual, o recorrente confirmou também a modalidade de pagamento, se TED, se depósito em dinheiro no caixa, etc., fazendo com que a desconsideração completa dos documentos e das informações fornecidas fosse totalmente indevida, viciando totalmente o lançamento e violando, sem o menor pudor, o princípio da verdade material, excelências. E, por fim, vamos agora ao terceiro e último ponto da sustentação, que é sobre os fatos tratados no auto de infração relativos à suposta omissão de ganho de capital pelo recorrente. Aqui, o recorrente, em sede de negociações e alienações desses imóveis, é importante relembrar que no período objeto do auto de infração, o recorrente declarou adequadamente, em suas declarações de imposto de renda, a alienação de 3 imóveis, com os respectivos ganhos de capital,
o senhor, excelente, o conselheiro relator já informou no relatório, mas eu vou relembrar aqui. Primeiro, o imóvel localizado no condomínio Jardim das Américas, lote 90, localizada a Alameda Paraguai. O segundo, um imóvel localizado no lote 79 do condomínio residencial Efigênio Salles. E o terceiro, um imóvel localizado na Avenida Rio Javari 200, no edifício Sanci, apartamento 900, todos em Manaus, de onde eu falo, inclusive. O fato é que, em todos esses casos, o produto das negociações, das alienações desses imóveis, sempre transitou pelas contas correntes do recorrente. E mesmo tendo demonstrado essas negociações para fiscalização, esse total ele não foi deduzido do lançamento feito no auto de infração, a título de, abre aspas, depósitos de origem não comprovada. Assim, agravou-se o quadro do auto com uma efetiva duplicidade de supostos, porque aqui, no nosso entender, são fictícios, rendimentos que nunca foram deduzidos da base de cálculo do imposto ali lançado. Então, não bastasse isso, há a configuração da decadência nos 3 casos, em linha com o que diz o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, já que o lançamento só foi concretizado em dezembro de 2011. O exemplo, no imóvel localizado no Jardim das Américas, a alienação foi em 10/7/2006, sendo a escritura reconhecida pelo próprio auditor como válida no momento da apuração dos supostos depósitos de origem não comprovada. Consequentemente, o termo inicial para a decadência foi em 1º de setembro de 2006, fulminando essa parte do auto. O segundo exemplo, o imóvel localizado no lote 79 do condomínio Efigênio Salles, a alienação foi em 1º de 4 de 2006, conforme o contrato anexo nos autos, documento 5 da impugnação. E a negociação do imóvel ocorreu em novembro de 2005, com os pagamentos feitos até abril de 2006. Foi feito aí, excelências, o termo inicial da decadência foi em 1º de maio de 2006, também fulminando nessa parte o auto. E, por fim, até a última transação, referente ao imóvel localizado na Avenida Javari, foi uma permuta imobiliária específica em que o produto da venda do imóvel foi diretamente aplicado na aquisição do outro. Então, quanto a isso, a autoridade fiscal apenas alegou que o produto da venda, abre aspas, jamais poderia ter sido utilizado para efetivar a compra do imóvel na rua Rio Içá, fecha aspas, porque essa compra ocorreu em data anterior da venda. Excelências, essa conclusão ela comprova que a autoridade ela ignorou as informações prestadas pelo contribuinte, pois está nos autos, documento número 6 da impugnação, que a prova cabal de permuta nos termos alegados, em que em nenhum momento desse contrato o impugnante nem sua esposa receberam do então comprador qualquer quantia em espécie. Ao contrário, o próprio recorrente houve apenas a tradição do imóvel e o próprio recorrente realizou um pagamento adicional para que se complementasse o preço. Então, não bastasse essas informações, o contrato foi datado de 12 de junho de 2008, ou seja, 12 dias depois de receber o imóvel localizado na rua Rio Içá. Então, já para as minhas conclusões, excelências, e sem tomar mais do tempo de vossas excelências, todas as evidências aqui, elas apontam para vícios, com todo respeito, insanáveis do auto de infração e do crédito tributário ali lançado. Relembro que o contribuinte apresentou toda a documentação possível e imaginável para esclarecer todas as movimentações financeiras, mas o argumento da autoridade fiscal à época era, abre aspas, não serviu. Por quê? Porque simplesmente foram apresentados após o início da fiscalização, mediante os termos de intimação. Doutor Fabrício, Pois não. seu tempo já se esgotou, eu peço que o senhor finalize, por favor. Já vou finalizar. Então, por tais razões, o que se pede, primeiramente, reiterando todos os motivos já sustentados, é que o reconhecimento da improcedência da auto-infração, reformando-se a decisão recorrida e a exoneração integral do crédito tributário, ou, argumentando tanto, que se converta o julgamento em diligência para que se peça a documentação necessária que vai efetivamente comprovar todos os fatos alegados aqui na tribuna e junto à empresa SEDER, para que seja efetivamente comprovada a verdade material nesse processo. Muito obrigado, excelências, e a sustentação. Obrigada, doutor Fabrício.
Antes de passar a palavra para o conselheiro Eduardo, só queria perguntar para a Nayara se está tudo bem na transmissão. Presidente, o julgamento desse processo saiu sem áudio para o YouTube. Ah, Aí por a que senhora, será? problemas técnicos, aí a senhora tem que disponibilizar depois a gravação desse primeiro certo. processo, tá Tá bom? certo, tá certo. Com Será licença, Excelência, disponibilizado. desculpa, exatamente, os meus colegas, eles avisaram isso também para mim durante o julgamento. Será disponibilizado, então, mais tarde, tá bom? Ok, Eu aí a queria- senhora para... Agora? Licença, presidente. Oi? Aí Pois não? a senhora para a gravação e inicia novamente. Vamos fazer, então, isso. Parar a gravação no final desse julgamento, Ludmila. Final desse? No final do julgamento deste processo, no final do tá. 62, para a gravação, Perfeito, achei que e era daí agora. depois inicia novamente. Tá Tá. bom? Você quer parar a transmissão e reiniciar a transmissão para ver se ela sai com som, Nayara? Pode ser, presidente. Se a senhora quiser dar um intervalo. Não, não vamos fazer intervalo. Vamos tá bom. Vamos só interromper a transmissão e começar novamente. Tá bom. Vou parar a gravação também.